O podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, de Praia Grande, Santa Catarina. Neste programa abordaremos a questão de número 128. Os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Resposta dos espíritos: não, são espíritos puros, o que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Nota de Allan Kardec. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Disse o anjo bom e o anjo mau, o anjo da luz e o anjo das trevas. Neste caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamo-lo aqui na sua melhor acepção. Comentários do Espírito Miramês. O reino angélico é habitado por espíritos puros, capazes de entender a filosofia espiritualista que tem Jesus como o mestre por excelência. O anjo, como sabes, já passou por toda a escala, porque todos os espíritos passam em busca de perfeição. E essa diretriz tem um preço. Custa sacrifícios, inúmeros problemas, se assim os podemos chamar, e dores incontáveis. Se não houvesse esses processos, qual seria o mérito? O que poderia acontecer aos espíritos se eles não passassem pelos aprendizados? Seria o mesmo o que ocorre com os homens que não passaram pelas escolas. Embaraçam-se nas sombras da ignorância. Nossos comentários. Lembremos-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece a todos de experiência. A dor aprimora as emoções e o sacrifício tempera o caráter. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de purificar-se e engrandecer-se por dentro. O estágio na Terra é jornada espiritual. Nós todos chegaremos à grande luz, mas no palmilhar do caminho da alma em ascensão, iremos utilizando formas diversas, pois somos viajantes marchando e nos desgastando ao longo do caminho. Por isso que pensemos, meus amigos, que iremos agregando, aprendendo nobres ideias que nos fomentarão ao trabalho com muita alegria. E desta forma iremos banindo para longe a sombra e a amargura dos dias mais difíceis, pois estaremos fortalecidos com a luz do discernimento. Pois é, né, amigos? É muito interessante notarmos o conteúdo da frase acima. O estágio na Terra é jornada espiritual. Esta frase, essa reflexão serve para avaliarmos o grau de importância da nossa passagem pela vida terrena e, sobretudo, pelos melhoramentos a que devemos nos ater na busca da evolução moral e, consequentemente, espiritual. Vejamos que é bastante significativa a contribuição da reencarnação, isto é, da vida terrena, na trajetória da nossa evolução espiritual. Então, Regina, é aqui que passaremos pelas mais difíceis provações, como também pelos mais benéficos e libertadores aprendizados. Devemos pensar, meus amigos, não devemos jamais desprezar a vida física, pois é através dela que obteremos as maiores somas ou os maiores débitos para com o nosso progresso espiritual. Viemos a este mundo para nos desenvolvermos, mudarmos comportamentos erráticos trazidos de outras vidas e para nos
transformarmos em seres cada vez melhores. Isso mesmo, amigos. Vamos voltar ao comentário do Espírito Miramês. A sabedoria e o amor são duas forças poderosas que despertam as almas com todos os seus atributos. E como despertá-los sem os golpes da vida, sem o trabalho intenso, enfim, sem calvário a subir e onde sofrer? Já falamos alhures e tornamos a dizer que todos os espíritos passam por processos idênticos. Na substância do existir, somente as nuances são variáveis, para se expressar como liberdade e dar o livre arbítrio para o espírito se revestir de responsabilidade. Com este comentário do Espírito Miramês, nós podemos contribuir dizendo que esta força chamada amor, segundo o Espiritismo, é uma vibração que impulsiona positivamente todos os seres e estes a Deus. Lembremos que através do exercício do amor, o homem é capaz de conquistar grandes passos em direção ao seu progresso moral, onde desenvolve o seu livre-arbítrio de forma equilibrada e caridosa no seu dia a dia. Também podemos lembrar que o amor se desenvolve com o estudo e a prática das leis de Deus. Quando o amor nasce, todas as nossas outras qualidades conquistam forças para crescer, se desenvolver e contribuir com o todo. Temos há muito tempo inscritas em nós essas leis morais e o Mestre Jesus veio delas nos relembrar através do seu Evangelho de luz, a prática da lei da justiça, do amor e da caridade. Somente acolhendo com sinceridade o amor para as nossas vidas, teremos consciência do que é a sabedoria e então a responsabilidade não será mais um fardo, mas uma amiga necessária na grande viagem rumo à luz. Interessante, né? Esta responsabilidade não será mais um fardo, e sim uma amiga necessária na grande viagem rumo à luz. Maravilhosa esta frase. Vamos voltar então ao comentário do Espírito Miramês. As almas devem ser conscientes de que elas sabem muito pouco das leis espirituais, assim como nós também. Somente o tempo que desenvolve em nós a maturidade é capaz, na sequência da vida, de ir tirando o véu do nosso entendimento e passaremos então a compreender com mais acerto a nós mesmos na faixa em que vivemos. A natureza não dá saltos, já foi dito com propriedade. A verdade entre nós outros é relativa e, se é relativa, não sabemos tudo. Muito se fala neste século sobre as coisas espirituais. No entanto, ainda se tem muito o que falar e, depois de falado, muito mais há de se conhecer. Então, após esse comentário do Espírito Miramês, traremos aqui uma citação que está no livro O que é o Espiritismo e também no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ambas as obras de Allan Kardec, que nos diz: o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência, prática consiste nas relações que se podem estabelecer entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem de tais relações. O Espiritismo é uma ciência que trata da origem e do destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corpóreo. Podemos ver que Allan Kardec destaca ainda que, em consequência dessa ação recíproca e incessante, o Espiritismo revela aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele o mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e, sem cessar, atuantes da natureza.
como a fonte de uma multidão de fenômenos até hoje incompreendidos e por isso mesmo relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica com facilidade. Podemos também trazer aqui uma outra citação, então, Regina, do Livro dos Espíritos, na questão 625. O Espiritismo tem como princípio que Jesus é o modelo e guia da humanidade. E ainda continua a nos dizer, para o homem, Jesus representa o tipo da perfeição moral a qual a humanidade pode aspirar na Terra. Deus o oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei. E, segundo informações do Espírito Emmanuel, Jesus é o governador do planeta Terra, e nós, seus habitantes, somos tutelados por ele. E eis a chance que temos, amigos, de conhecer a verdade que liberta através desta chave, o Espiritismo. E começarmos a aproveitar o tempo hoje mesmo para desenvolver a maturidade das coisas espirituais extremamente necessárias para a nossa jornada evolutiva. Comentário do Espírito Miramês. A sabedoria de Deus é infinita e, como o seu amor, se perde na eternidade do tempo. Quem se amarra, parando no conhecimento que já possui, começa a morrer. Essa é a morte do espírito, temporária, porém somente até despertar em seu íntimo o entusiasmo pela vida, por mais saber e pelo anseio de amar. Todos caminhamos para a perfeição espiritual, queiramos ou não. Esta é uma lei regida por Deus e aplicada na extensão infinita da criação. O espírito angélico, que já despertou todas as suas qualidades elevadas, continua a crescer. Somente Deus não precisa aprender nada, por ser a perfeição e o amor absoluto. Nossos comentários. Todo o engrandecimento do espírito se dará na aparente ilusão da ação nobre, mas insignificante aos olhos do mundo. Ali reside um minuto oportuno de amor de nosso Pai. Consideremos a graça da eternidade do tempo que o Pai nos concede para o despertar diante das lutas na terra e ajudemos a nós mesmos a nos melhorar, aplicando para o nosso despertar e crescer continuamente para as qualidades edificantes que elevam o espírito. Voltamos ao comentário do Espírito Miramês. Nós que somos alunos iniciantes na Escola da Terra, peçamos aos anjos que nos ajudem a compreender as lições do Cristo, de maneira que possamos nos libertar da ignorância que ainda tolhe os nossos passos. A doutrina espírita é uma porta das mais convenientes a nos convidar a todos para lições mais profundas, desde quando nos dispusermos a vivê-las, porque, sendo a verdade, ela tem a capacidade de nos ajudar a nos libertar. Nossos comentários. Cada minuto é uma semente de amor que podemos cultivar ou uma abençoada luz que podemos acender para o grande futuro. Eis aí uma lição do Mestre Jesus. Quando Miramês evidencia a doutrina espírita como a porta mais conveniente a nos convidar para as suas lições, está nos alertando da importância de tal doutrina como prioridade na melhoria moral do ser. Todas as conquistas da educação no campo da inteligência são necessárias e louváveis. O conhecimento intelectual se desenvolve através da instrução, mas o conhecimento moral acolhe a finalidade de educar o ser imortal. Aproveito o teu comentário, Paulo, para trazer uma citação do livro Ideal Espírita, de Emmanuel, onde ele nos evidencia, mais uma vez, que a lição do Cristo é também comparável à fonte e ao pão.
ao fator equilibrante e ao medicamento, que são fundamentalmente os mesmos em toda parte. No trato, pois, de nós ou dos outros, é forçoso não olvidar que o próprio Senhor nos avisou de que as suas palavras são espírito e vida. Comentário do Espírito Miramês. O mundo interno da alma pede reformas urgentes. Se nos esquecermos deste chamado da consciência, entendemos nosso sofrimento passando a dor a ser mais aguda. Anjos e demônios são todos nossos irmãos, que o tempo haverá de reunir em um só paraíso, cujas nesgas de felicidade se encontram dentro das consciências. Nossos comentários. Do livro O Consolador, questão 120. Pode existir inteligência sem desenvolvimento espiritual? Diremos melhor, inteligência humana sem desenvolvimento sentimental, porque nesse desequilíbrio do sentimento e da razão é que repousa atualmente a dolorosa realidade do mundo. O grande erro das criaturas humanas foi entronizar apenas a inteligência, olvidando os valores legítimos do coração nos caminhos da vida. É por isso, amigos, que volvemos os nossos olhos e ouvidos para a doutrina espírita, que marcha ao comando do divino com maestria e amor, oferecendo esse alimento para o espírito e a água pura da fonte para as dores, dúvidas e encorajamento de todos. Mas, para isso, as leis são claras e devemos, através do esforço, da disciplina, despertar para as verdades eternas e libertadoras. Então, Regina, não podemos permanecer na retaguarda. Lembrando sempre de que a lição verbal do Mestre nos diz há muito tempo: brilhe vossa luz. E falava na forma imperativa, com muita advertência. O Mestre quer nos dizer que temos o potencial de luz em nosso espírito, muitas vezes inimaginável e de grandeza plena. Mas para isso, meus amigos, para resplandecermos em luz, precisamos buscar a educação que propicia tal conquista. E todo esse burilamento que o espírito irá buscar o levará a conquistas, à medida em que a educação externa, com o cultivo da inteligência e o aperfeiçoamento íntimo, então terão a adesão da vontade para o bem, lhe refletirá em luz, levando-o para elevações nunca vistas.